Chegamos então ao grupo D. Honestamente é um dos melhores grupos dessa Copa. Na minha visão, o grupo mais equilibrado e vai ser muito foda. E aqui temos o nosso último e mais importante país sede, os Estados Unidos da América. E infelizmente, né, porque o país tá uma merda. Eu não vou ficar falando demais em política, eu já fiz isso no primeiro vídeo. E aqui estamos para falar da seleção dos Estados Unidos, mas eu penso se a situação do país não pode afetar negativamente a seleção, né? Tipo, essa é uma seleção que em vários jogos, especialmente desse último ano, parece que é uma falta de entrega. Tipo, os caras parece que não jogam com vontade mesmo, sabe? Falta garra, parece. Então não sei se a situação do país não dá uma desmoralizada neles, especialmente que o perfil de muitos desses jogadores não parece ser de alguém que curte o governo atual. Mas isso é o que só eles podem afirmar, eu sou só um mero observador. Os americanos vêm para essa Copa há quase 2 anos sob o comando do Mauricio Pochettino, e seu trabalho no geral não acho que tem sido legal. No final do ano passado ele deu uma empolgada com os resultados muito bons, incluindo 2 vitórias sobre a Austrália e Paraguai, mas mesmo assim não é um trabalho convincente. O Pochettino não criou uma identidade de jogo para os Estados Unidos, ele muda muito de formação, escalação, e não dá a sensação que acertou legal o time. O que é uma pena, porque o elenco é até bom, o melhor da CONCACAF no papel, porém a defesa tem sido um ponto fraco, tem sofrido bastantes gols. Talvez tenha sido ruim não só pelo estilo de jogo do time, mas também porque é uma área mais fraca em termos de nomes comparado às outras. O gol eu não acho que tem opções tão interessantes assim, né? O titular deve ser o Matt Freese. E daí a zaga, ela é composta por 3 zagueiros na maioria das vezes. Ela tem um nome bem sólido e confiável, Chris Richards, do Crystal Palace. Mas para os outros 2 zagueiros, as opções são inferiores. Assim, não são ruins, mas não impressionam tanto. Tem o velho Tim Ring, que tem experiência, algumas temporadas boas com o Fulham, mas já tá no final de carreira, não tem mais aquele pique, sabe? Tem também o Mackenzie, que é um zagueiro, sei lá, ok da Ligue 1. E tem também as opções do Trust e do Miles Robinson. As laterais barra alas nessa formação estão até bem representadas. A esquerda fica com Anthony Robinson, que é um lateral muito bom lá do Fulham, e a direita tende a ficar ou pro Dash ou pro EA, que por muito tempo era só um ponta, mas nesses últimos tempos ele tem virado um lateral que contribui bem ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar. O próprio Dash, que é lateral de ofício, também é meio assim, nunca foi um lateral tão forte defensivamente, mas contribuindo bastante no ataque. Realmente, esse lado direito da defesa estadunidense pode ser que fique bem exposta. O meio campo dos Estados Unidos deve ser composto por uma dupla de volantes, que tem bastante opções se você for ver, né? O Tyler Adams deve ser o titular, ele mostra-se como o mais importante da posição. Ele perdeu as últimas data FIFA por questões físicas, mas ele deve ir de boa para a Copa. Junto com ele, é difícil dizer quem joga, pode ser o Tasman ou o McKennie. O McKennie vai ser titular de qualquer modo, é de longe um dos principais nomes do time, mas ele também pode ser usado mais na frente do que como volante, então vai depender do que o Pochettino vai querer do time. Pelo que eu tenho visto do time, eu arriscaria no Tasman como volante titular e o McKennie na frente como um meio atacante, que também pode ser o Tillman aí, né? Uma outra opção muito boa. E aqui já estamos entrando na área de mais qualidade dos Estados Unidos, o ataque. Ofensivamente é uma seleção bem qualificada. E aqui temos o seu nome mais famoso, o LeBron James do soccer, o Pulisic, que tende a atuar pela ponta esquerda do time. Daí centroavante me parece bem certo que vai ser o Balogun, que faz uma temporada muito boa no Mônaco e tem ido bem com a seleção. Fora esses que eu mencionei, tem também vários outros nomes bons do meio pra frente que podem ser titulares, tipo o ex-internacional Johnny Cardoso pelo meio campo, o Zendejas e o Emerson pela ponta direita. São nomes para considerar, porque é aquilo, o Pochettino muda constantemente o time. O ZEUA é um time um pouco complicado de analisar, né? E eu não confio no Pochettino não, como técnico, para gerenciar esse time e levar eles longe para a Copa. Assim, o elenco é bom, né? Mas não adianta você ter uma Ferrari e dar para um alcoólatra dirigi-la. Pensando nesse grupo, eu acho que eles têm bom potencial para serem até líderes, mas o grupo é tão equilibrado que não é difícil imaginar uma eliminação já nessa fase. O Paraguai, né, retorna a uma Copa depois de 16 anos e com um trabalho muito interessante que completamente mudou o ciclo deles. Eu já falei disso naquele meu vídeo sobre as eliminatórias sul-americanas, então não preciso entrar em tantos detalhes, mas eles são desde agosto de 2024 sob o comando de Gustavo Alfaro, que comandou o Equador na Copa passada, e ele revitalizou totalmente o time, que antes dele não se mostrava com grande chance de ir para a Copa e tinha feito uma das piores campanhas da Copa América 2024. O time sob Alfaro se classificou vencendo do Brasil, Argentina e Uruguai e manteve a tradicional força defensiva paraguaia. Tiveram a segunda melhor defesa das eliminatórias. Em contrapartida, tiveram junto com o Equador o pior ataque dos 6 classificados. É um time que não joga tanto com a bola geralmente, se fecha e joga no contra-ataque. E tem elenco para isso, para esse estilo de jogo. Porém, o gol que é a base de qualquer defesa deixa algumas dúvidas. O Gatito Fernandes foi titular pela maior parte das eliminatórias, mas atualmente ele é reserva do Cerro Porteño e também ficou no banco nas últimas datas FIFA. Me parece que o titular da Copa vai ser o Orlando Gil, que vem do bem no São Lourenço.
Já a zaga, essa é bem definida. Aqui temos o capitão, xerifão Gustavo Gomes, e o experiente de La Liga e agora de Premier League, o Alderete. Mas não é uma zaga com muita profundidade. Se um desses dois se tornarem disponíveis por algum motivo, vai ser um desfalque bem duro para o time. As laterais também parecem definidas, mas menos interessantes. A esquerda deve ficar por Júnior Alonso, que vai ser um lateral bem defensivo. Já a direita deve ficar com o Cáceres, que daí já é um lateral nato e que avança mais ao ataque. O meio campo paraguaio tem várias opções e me parece um pouco indefinido em quem vai ser titular na dupla de volantes. Pode ser o Cubas, cara que vai bem lá na MLS, mas não foi convocado nessas últimas datas FIFA, então eu queria que essas posições fiquem pro Bobadilla, que cresceu bastante no São Paulo, e pro Diego Gomes, que é um jogador não só bom, mas muito versátil e que também é muitas vezes usado como ala, ponta direita. O meio ofensivo, camisa 10 do time, daí já é bem certo, vai ser o Julio Enciso, que hoje é o melhor nome dessa seleção. É um jogador muito criativo e talentoso. As principais jogadas de ataque devem passar por ele. O ataque paraguaio, como eu disse, não é dos mais produtivos e não tem tantas opções realmente. A ponta esquerda deve ficar para o Almiron, que uns anos atrás era o principal nome da seleção quando jogava no Newcastle. Hoje perdeu o protagonismo, mas ainda é um nome importante e que tem ido bem na MLS. A ponta direita, como eu disse, pode ficar para o Diego Gomes, mas provável que usem aqui os palmeirenses Maurício e Sousa, que joga pela esquerda no Palmeiras, mas tende a ser improvisado aqui pela direita na seleção. Uma outra alternativa boa aí para a direita é o Diego Gonzalez, que faz um campeonato mexicano muito bom, mas imagino que o Alfaro irá deixá-lo como opção no banco. Daí centroavante, esse é o ponto mais fraco do ataque, nenhuma opção muito segura e confiável. O titular deve ser o Sanabria, que é o que atua em mais alto nível, jogando na Itália, mas também tem feito porra nenhuma por lá. A única temporada realmente chamativa dele na Itália foi há 3 anos atrás. Então o Alfaro pode considerar em usar o Ávalos no lugar dele, que está fazendo um grande campeonato argentino, mas que pela seleção ainda não mostrou muito serviço. Time bem competitivo esse do Paraguai, né? E é legal que é um time bem americano, né? Tanto com o CONCACAF quanto com o Conmebol, né? O cara atuando aqui no Brasil, na Argentina, no México, na MLS, bem legal. Eu acho que para esse grupo eles têm um potencial legal, podem muito bem liderar ele, e pensando até no mata-mata, eles podem causar umas zebras legais dependendo. A Austrália, né? Vem para a sua 6ª Copa do Mundo seguida, e Copa passada eles foram meio que uma surpresa, né? Porque eles eram vistos como os mais fracos do grupo deles, tinham que competir com uma boa geração dinamarquesa, e ainda assim avançaram de grupo e jogaram mata-mata. Agora, com até o terceiro colocado podendo avançar, os australianos vêm para o torneio para pelo menos chegar de novo no mata-mata. O time vem há 1 ano e meio sob o comando de Tony Popovic, e seu trabalho não me convence muito. Teve uma boa sequência de invencibilidade nas eliminatórias, mas mostrou bastante fragilidade nos resultados no final do ano passado contra alguns adversários mais fortes. Mas também ele estava com bastante desfalques naqueles jogos, então eu tenho que ser justo. E realmente, durante esses últimos 2 anos, eles têm sofrido com bastante lesões, impedindo que ele geralmente jogue com força total. Esse é um time que também deve jogar com pouca posse de bola, mais no contra-ataque e também bastante na bola parada, mas diferente do Paraguai, eu acho que seu elenco é inferior para esse tipo de jogo. E não ajuda que o Popovic, durante o ciclo, deixou de lado alguns jovens talentosos que cairiam bem no time, com o principal exemplo aqui sendo o ponta Segesic, que apesar de ter sido um dos melhores jogadores do campeonato australiano passado e agora na Championship ter feito uma primeira temporada muito boa, ele nunca recebeu chance na seleção principal. Ele teve só uma convocatória lá em setembro, onde ficou no banco, e agora nesse ano ele optou por se naturalizar e representar a Croácia no futebol internacional. Para mim foi o maior vacilo do Popovic nesse trabalho dele. O time conta no gol com o Matthew Ryan, goleiro experiente e capitão da seleção. Daí a zaga é geralmente composta por 3 zagueiros, e não tem opções muito especiais, mas às vezes consegue dar conta e se sair bem, né? O principal nome deles aí na Copa passada foi o Harry Suter, mas ele estava fora dos gramados há um bom tempo por causa de lesão. Só voltou agora nessas últimas semanas. Porém foi muito bem nos 2 jogos que ele jogou agora. E pelo que eu ouvi do Popovic, eu acho que ele vai para a Copa e que será titular. Muito pela reputação que ele ganhou na última Copa. E porque ele também é alto pra caralho, muito forte nas jogadas aéreas. E assim, se ele estiver num bom ritmo, ele agrega e muito para a força defensiva dessa Austrália. Daí nesse cenário, ele jogaria junto com o Tircati, titular do Parma na Série A, e o Cameron Burgess, que me parece ter feito uma championship muito boa essa temporada. As alas laterais vão vir com um desfalque importante. O Lewis Miller, que seria o lateral direito titular, está fora da Copa por lesão, e os substitutos tendem a ser bem inferiores a ele. Provavelmente o que vai ficar com a posição é o Jacob Italiano, que tem pelo menos feito um campeonato austríaco muito bom. A lateral esquerda, por outro lado, está mais do que bem representada, com o Jordan Boss, que faz uma ótima temporada no Feyenoord, e é um dos melhores jogadores dessa seleção, sem dúvida. O meio campo deve jogar com uma dupla aí, né? O O'Neill, que teve uma boa passagem decente na Bélgica e agora faz um bom trabalho na MLS, e o Irvine, que é um dos pilares desse time australiano.
Ele não teve uma boa temporada, teve que se recuperar de lesão no primeiro semestre dela, mas ele vinha sendo um dos principais jogadores do São Paulo nos últimos anos e é um óbvio titular para esse time. O ataque australiano tem suas dúvidas em quem vai jogar nas pontas e faltam opções que sinto que dão aquela confiança mesmo. A esquerda que parece que vai ficar com o McGree, que vem fazendo boas championships com o Middlesbrough, enquanto a ponta direita é mais incerta. Quem dera que tivesse um nome promissor para jogar aí, né? Essa posição eu acho que vai ficar pro Boyle, que fez uma temporada passada muito boa na Escócia, mas essa temporada ele foi mais morno. Daí centroavante, eu acho que me parece claro que o titular vai acabar sendo o Mohamed Touré, que chegou nesse semestre na Championship e foi muito bem. Então, pelo momento, ele é a opção lógica de titular. Esse é o time mais fraco desse grupo, mas tão longe de ser um saco de pancadas. Esse é um time muito briguento e que não dá para subestimar. Eu acho que seu principal alvo vai ser avançar por meio dos melhores terceiros colocados, mas é totalmente possível que a Austrália consiga ficar na frente disso. Finalmente a Turquia volta a uma Copa, né? Porque, porra, os caras jogam uma Copa em 54, depois só voltam em 2002, onde do nada eles são semifinalistas e depois não jogam mais Copa nenhuma, porra. Mas depois de 24 anos eles voltaram. A Turquia foi uma das últimas a se classificar para essa Copa, classificando por meio da repescagem europeia em março. Eles estão sob o comando de Vincenzo Montella há mais de 2 anos e seu trabalho tem sido positivo no geral. Sob ele, a Turquia conseguiu chegar até as quartas da Euro passada e agora voltar a uma Copa. Mas também tem tido algumas performances fracas em alguns jogos que geram dúvidas de quão forte essa geração turca pode realmente ser, porque no papel é um elenco muito bom e com bom potencial. Mas algumas de suas fraquezas me deixam dúvidas. Começando pela defesa, os turcos sofrem bastante gols no geral. Das seleções europeias classificadas, a Turquia teve a segunda pior defesa das eliminatórias. Eu não acho que isso é muito culpa do goleiro, o Çarki tá mais do que bom, mas acho que tem a ver em grande parte com o estilo de jogo dos turcos, que geralmente só jogam com 2 zagueiros e laterais que avançam bastante, um estilo de jogo bem ofensivo que deixa o time exposto muitas vezes. A zaga também tem alguns problemas, o Demiral eu não confio muito nele. Tá bom, acho que depois da sua primeira temporada no Al-Ahly, ele melhorou por lá na Arábia Saudita, mas honestamente ser um bom zagueiro na Liga Saudita não quer dizer nada tão absurdo assim, apesar de haver alguns zagueiros muito bons lá, e melhores que eles aliás. De qualquer forma, ele provavelmente vai ser o titular. Tem o Kabak também, que é uma alternativa para ele, né? Faz uma boa temporada na Bundesliga. De qualquer forma, seja quem for titular entre os dois, eles devem jogar junto com o Bardakci, que é o titular absoluto do Galatasaray. As laterais, como falei, cumprem um papel bem ofensivo aqui no time, e acho que as opções para os dois lados conseguem cumprir bem esse papel, com o Çelik na direita e especialmente o Kadıoğlu na esquerda, que é um lateral que agride bem os adversários. O meu campo turco é forte, joga com 2 volantes, com o capitão Çalhanoğlu sendo o titular absoluto. É um dos pilares desse time e um cara muito bom em chute de fora da área, para fazer gols de falta, é uma peça essencial do time. Junto com ele pode jogar o Kukçu, que é outro meia muito bom e que também pode ser usado como meia ofensivo. Mas geralmente o Montella parece preferir usar o Yüksek aí, que tende a oferecer uma maior segurança defensiva. E na posição de 10, meia atacante, que o Kukçu também pode jogar como eu falei, ela fica mais pro Arda Güler, um craque de bola, talentoso, mas que agora está correndo para se recuperar de uma lesão. Eu creio que ele consegue ir para a Copa, mas é possível que perca a titularidade para o Kukçu nos primeiros jogos. Indo pro ataque mesmo, é engraçado, né, que esse time faz um jogo bem ofensivo, mas para as peças do ataque mesmo, faltam opções em algumas áreas, como a ponta direita, que dá até para usar o Güler aí, mas geralmente eles usam o Yilmaz aqui, que é a ponta esquerda no Galatasaray, mas inverte um lado aqui com ele na seleção. Centroavante é mais escasso ainda, nenhuma das opções de centroavante nato que a Turquia tem é convincente. E acho que isso favorece para a ineficiência que esse time demonstra muitas vezes. Tem muito jogo que eles criam muitas chances, mas não convertem em gol. Então a falta do 9 nato acaba contribuindo para isso. Geralmente aí eles improvisam o bom ponta esquerda Aktürkoğlu. E na posição de ponta esquerda mesmo, temos o Yildiz, na minha opinião, o melhor jogador da seleção no momento atual. Ele faz uma temporada muito boa com a Juventus e imagino que vai brilhar nessa Copa. Eu tenho que destacar que esse lado esquerdo turco, com o Yildiz jogando junto com o Kadıoğlu e também com o Çalhanoğlu, é muito forte e pode ser que cause muitos problemas para os adversários. Esse time turco é bom, né? Tem uma geração bem interessante, talentosa. Eu acho que são os mais fortes desse grupo, mas eles têm fraquezas importantes, então não vamos nos iludir também demais com eles. Eu acho que para esse grupo, expectativas boas para eles avançarem, e no mata-mata eu acho que eles têm um potencial para ir um pouquinho longe até. Indo para as nossas previsões, eu acho que os Estados Unidos estreiam empatando com o Paraguai e que a Turquia vence da Austrália. Na segunda rodada eu acho que os Estados Unidos vence da Austrália num jogo bem apertado e que a Turquia empata com o Paraguai. Daí na terceira rodada eu prevejo um grande jogo entre Estados Unidos e Turquia, com os turcos vencendo e pegando a liderança, e que o Paraguai vai acabar empatando com a Austrália, deixando o segundo lugar para os Estados Unidos. Como vocês podem ver, esse vai ser um grupo muito disputado e com muitos confrontos bem interessantes. E eu estou realmente bem animado para esse grupo, para alguns desses jogos, né? Pô, Paraguai e Turquia eu acho que pode ser muito bom. Estados Unidos e Turquia eu acho que esse pode ser um jogaço. Paraguai e Austrália também é um confronto bem interessante, então
Realmente pode acontecer de tudo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal. Fique de olho porque logo logo o vídeo do Grupo E já está chegando. Até mais!